Amados ouvintes, nós lhes damos as boas-vindas no nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo e temos alegria em saudá-los porque estamos fazendo em o nome daquele que nos guia, daquele que rege a nossa vida e desejamos as bênçãos do Senhor para vocês, amados ouvintes. E hoje vamos tratar de um testemunho de uma mulher pelo nome de Amy Carroll. Ela conta a sua história real de amor imerecido. Ela dá um testemunho, um exemplo do que aconteceu com ela, mas para ilustrar aquilo que a palavra do Senhor fala sobre o amor imerecido que o Senhor nos traz. Então vamos orar para começar, não é? Obrigada, Jesus querido, Pai amado, por mais essa oportunidade, Senhor. Estaremos falando, ó Pai, sobre este assunto, Senhor, sobre esse testemunho da Tua serva, Senhor. Ó Deus amado, que o Senhor possa, Senhor Jesus, falar em cada coração, ó Deus, do poder do Teu santo nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então a pergunta que ela coloca é essa: como receber o presente que a gente sabe que não merece? Então, vamos ver em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, o que a palavra do Senhor diz. A palavra do Senhor diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós. Aí é que é a palavra-chave, né? Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Que coisa linda, né? Então é pela graça do Senhor que nós somos salvos mediante a fé. Mas a fé não é um dom natural do homem, como nós temos sempre reiterado. A fé é um dom espiritual, como ele diz aqui. E isto não vem de vós. É dom de Deus e não por obras. Tem tanta gente neste mundo que se vangloria por fazer boas obras, imaginando que as boas obras levam a pessoa para o céu. Eu quero crer que Deus não fica feliz quando as pessoas se vangloriam pelas as suas boas obras, achando que isso daí é mérito próprio. Não, não é mérito próprio. Foi Jesus Cristo que veio com a finalidade de nos reconciliar com o Pai. Para isso, ele morreu naquela cruz. Se a gente não der todo o mérito, toda a glória, toda a honra ao Senhor, nós estamos fazendo com que o que o Senhor fez seja em vão. E nós, primeiro, não temos capacidade disso e muito menos temos que nos arrogar que merecemos alguma coisa, assim como ela vai contar. Então, o que aconteceu com essa mulher de nome Amy Carroll? Ela diz assim: eu estava lavando as minhas mãos. Minha mão direita roçava a mão esquerda na água morna e sabão na pia. De repente, eu puxei minha mão esquerda para ver o que causou um golpe repentino enquanto eu lavava as minhas mãos. Quando meus olhos penetrantes pousaram no meu dedo anelar, na mão esquerda, engasguei-me de horror. Vi o espaço vazio onde a pedra central, uma pedra de brilhante, onde a pedra central do meu anel de noivado brilhava há mais de 30 anos, ela se foi água abaixo. Que agonia que essa mulher deve ter sentido. Mas é uma boa ilustração. O que mais que ela diz, amada irmã? Antes de começar, queria mandar um abraço aí para todos que têm acompanhado, né, que ouve o nosso programa, né, pastor? Programa Uma Palavra de Fé, que você ouve segunda a sexta-feira, a partir do primeiro horário de 18h30 e a reprise às 23 horas. Não vou citar nomes, né, para ninguém ficar sem abraço. Então eu mando um abraço no geral. Mas eu tenho que dar um abraço atrasado, porque eu esqueci que há 2 ou 3 dias atrás a irmã Luísa Esther fez aniversário. Ah, sim, dia 6 de fevereiro. Pois é, minha irmã Luísa Esther, perdoa-me por não ter falado com você no dia do seu aniversário. Que Deus te abençoe. Amém. Então, o que está errado
Meu marido perguntou o que havia acontecido quando viu minha busca em pânico. Através do soluço na minha garganta, eu respondi: o diamante que você me deu se foi. Veio em minha mente as memórias do dia em que meu marido orgulhosamente colocou o anel no meu dedo. Ele, um professor, investiu fundo usando seu salário para comprar o anel e 3 décadas depois ainda era meu bem mais precioso. Aquela pedra representava o profundo amor, total compromisso e sacrifício de meu marido. Que prova de amor, né? Eu procurei interminavelmente, varrendo sob os móveis e vasculhando minha rota de caminhada. Enquanto olhava, lutei com vergonha. Por que eu negligenciei a verificação desses pinos? É tudo culpa minha. Semanas se passaram e nosso aniversário de casamento se aproximou. No dia anterior, ele expôs seus planos para mim. Antes de irmos jantar, vamos à joalheria encontrar uma pedra substituta para o seu anel. Ele disse com entusiasmo. Sentei-me em silêncio atordoado antes de protestar em lágrimas. Não, eu chorei. Perdi o primeiro que você me deu. Eu não mereço um anel novo. Uau! Olha! Todo o sacrifício que ele fez, né? Essa demonstração tão grande de amor. Ele me tomou em seus braços. Eu te amo e estou animado para te dar este presente. Como seus olhos azuis brilharam quando ele me deu de presente uma nova pedra para o meu anel original. Quando penso na dádiva da salvação, imagino Jesus dizendo a mesma coisa para nós. Eu te amo e estou animado para te dar esta dádiva. Glória a Deus, o próprio Jesus é descrito como nosso noivo, em Mateus 9, 14 e 15. Ele oferece a cada um de nós a joia inestimável da salvação, que leva a uma vida incomparável de relacionamento íntimo e amoroso com Deus. É um dom da graça, o favor imerecido de Deus por meio da nossa fé em Jesus. Paulo descreve assim em Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém possa vangloriar-se. Nenhum de nós merece a preciosa dádiva da salvação de Jesus, porque nenhum de nós é perfeito. Não importa o quanto tentemos sozinhos, todos nós fizemos coisas ruins, carregamos motivos terríveis e prejudicamos os outros. Agora veja que coisa interessante isso que aconteceu com ela, como uma maneira, ouvinte, de nós equipararmos, aliás, nem se pode equiparar, mas comparar o sentimento dela de gratidão pelo diamante que existia no anel dela de noivado, que já estava lá por 30 anos, né? A gratidão que ela tinha pelo amor do marido e quanto ela se sentiu frustrada, agoniada, desesperada pelo fato daquela pedra de brilhante ter descido água abaixo pela pia. Então, aquilo ali, se para ela aquilo ali foi um sentimento terrível, né? Sentimento terrível. Imagina para uma pessoa o dia que é tocada pelo Espírito Santo, porque não há outra maneira, né? O dia que uma pessoa que está apartada de Deus é tocada pelo Espírito Santo e aí entende que o maior favor imerecido que nós recebemos é a salvação, então aí a gente vai ressaltar, não é, a joia inestimável que é a nossa salvação. Né? Então, o próprio Jesus é descrito como nosso noivo. A igreja é a noiva de Cristo, nós somos a igreja. E ele oferece a cada um de nós a joia inestimável da salvação, que leva uma vida incomparável de relacionamento íntimo e amoroso com Deus. Então, se aquele relacionamento íntimo e amoroso dela com o marido dela levou ela
a entender que aquilo que ela tinha ganhado do marido, aquele diamante do noivado, era um favor imerecido, talvez ela até, não sei, mas quem sabe ela tinha uma baixa autoestima e valorizava de uma forma extraordinária aquilo que o marido tinha dado para ela, significando ou expressando o amor dele, né? Mas que na verdade, aquilo diante do favor imerecido que a gente recebe de Deus, aquilo ali é uma pequena demonstração, né, do amor de uma pessoa pela outra, de um marido por uma mulher, e que não tem comparação com o amor de Deus por nós. Por isso aqui, Efésios, o apóstolo Paulo diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém possa vangloriar-se. Então, amados ouvintes, a gente precisa tomar muito cuidado. É muito bom a gente fazer as boas obras, é muito bom a gente ser uma pessoa caridosa, é muito bom a gente obedecer o mandamento de Deus de amai-vos uns aos outros, etc, etc. Mas a gente precisa de tomar muito cuidado para que essa alegria que vem no coração de Deus, no nosso coração, essa alegria que vem de Deus, pelo fato da gente cumprir aquilo que Deus está mandando fazer, de amar uns aos outros, etc., a gente precisa ter muita precaução para aquilo não encher a gente de orgulho e imaginar que o mérito é nosso. Não é. O mérito é de Deus. E o apóstolo Paulo disse, né, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Está lá em Romanos 3:23. Todo ser humano precisa ser resgatado de si mesmo. É outra figura interessante aqui. Nós precisamos de ser resgatados de nós mesmos. Se a gente não for resgatado de nós mesmos, ou seja, da nossa fraqueza, do nosso orgulho, da nossa natureza, né, pastor? Da nossa natureza, se a gente não for resgatado dessa nossa natureza frágil, né, como é que a gente pode glorificar a Deus e dar a Ele todo o mérito pela salvação? Então, embora cada um de nós possa dizer honestamente, esse é um presente que eu não mereço, Jesus pagou por nossa salvação com amor profundo, compromisso total e sacrifício final. Ele deu sua vida para comprar nosso resgate e Ele o oferece a cada um de nós com grande alegria, né? E eu acho um brilho em seus olhos, como afirma a autora desse artigo. Então, é muito importante, amados ouvintes, que a gente se conscientize que a nossa salvação, a misericórdia de Deus é tudo o que a gente precisa. Tudo mais, o anel de brilhante, né, os bens materiais, as coisas que esse mundo oferece, tudo mais não tem. Aliás, o apóstolo Paulo foi muito claro quando ele disse que tudo que ele tinha, ou tudo que ele era, ficou reduzido a lixo, literalmente lixo, quando ele conheceu a Jesus Cristo. Então você vê que no caso do apóstolo Paulo, que era um cara que tinha perseguido a igreja, era um inimigo do Senhor e tal, no dia que ele caiu do cavalo, literalmente caiu do cavalo, ficou cego, quando o Senhor chegou para ele e disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele dia ele caiu na real. E é isso que precisa, amados ouvintes, acontecer conosco. Nós precisamos de cair na realidade espiritual da nossa vida, porque senão os nossos dias vão ser vazios. As coisas que a gente vai valorizar vão ser inúteis. Então, receber o presente requer simplesmente o que eu imagino, diz a autora, como uma volta e uma caminhada em que nós nos afastamos do nosso pecado e caminhamos para uma vida de seguir Jesus Cristo. Caminhar para uma vida de seguir Jesus Cristo é como que você vai caminhando por uma estrada, você vai dirigindo o seu carro por uma estrada. Chega lá, você está quase caindo no abismo, aí você dá uma meia volta e você retorna. Isso é o que acontece, é uma ilustração boa para a gente se arrepender
sobre o arrependimento dos nossos pecados. A gente está indo para a estrada que vai nos jogar no fundo do abismo. Aí, pela misericórdia de Deus, o Espírito Santo abre a nossa mente e aí só tem uma alternativa. Se você acelerar, você vai cair no abismo. Mas se você voltar, se você der uma como é que dá o nome? Uma ré. E voltar, aí você vai voltar para o caminho que você se desviou. Então, a autora diz: ainda não encontrei a pedra original que foi perdida, embora ainda tenha esperança. Veja só, como é que pode? A esperança dela estava muito focada em encontrar aquela pedra preciosa para não se sentir mal diante do marido e não se sentir responsável ou culpada pelo fato dela ter perdido aquela pedra preciosa. Eu quero crer que um dia, certamente, o Espírito Santo tocou na mente e no coração dela para ela ver que ela dá aquele testemunho como um exemplo a respeito da graça imerecida. E a graça imerecida, ela é muito maior do que aquela culpa que ela tinha de ter perdido aquela pedra. Hein, pastor? E a gente vê aí quanto ele amava sua esposa, porque já pensou se ele tivesse... Nossa, botava a mão na cabeça. Mulher, o que você fez? Aquilo era muito caro, foi um absurdo. Eu gastei minhas economias para te presentear, né? Mas não, ele, pelo contrário, com todo amor, né? Não foi um acidente que aconteceu, né? E ela ali querendo recuperar a pedra, mas ele com todo amor falou assim, não, vamos lá, vamos encontrar uma pedra semelhante, né? E a gente vê aí como o amor de Deus conosco. O amor de Deus estava fluindo por intermédio dele, ele estava sendo ali instrumento de Deus. E por exemplo, a gente, lógico, né, pastor, você falsa aqui, mentirosa, de que quem não gosta de receber um presente do marido, né, do noivo, do namorado, enfim, de um amigo, de um irmão, o presente é uma manifestação de um sentimento que você tem por aquela pessoa, né, mas ele vai perecer, ele vai ficar, vai ser destruído com o tempo, né, mas a salvação não é eterna, a glória que está foi assim, você veio nos preparar, está preparada, já foi preparada lá para nós, estamos aguardando, né, o dia da volta de Jesus para a gente desfrutar de tudo isso, mas a gente ainda fica, né, assim, um pouquinho, né, com o coração, não devemos, mas o coração às vezes fica assim... pesaroso, né? Pesaroso, né? Mas enfim, que o Senhor nos ajude, né? Então ela diz aqui, ainda não encontrei a pedra original que foi perdida, embora ainda tenha esperança, mas toda vez que vejo o brilho da nova pedra que ele deu para ela de presente, lembro-me do amor do meu marido. Aquela atitude tornou-se um lembrete de outro presente ainda mais precioso que não tem preço, que é a salvação. Um dom da graça e amor, um dom disponível para todos nós, amados irmãos. Não importa o que você tenha feito de errado na sua vida, se você chegar aos pés do Senhor, arrependido ou arrependida, e clamar por perdão, o Senhor vai jogar aquilo, vai esquecer, vai jogar aquilo no fundo do mar e nunca mais vai se lembrar. Isso é que é o verdadeiro perdão. Então, conhecer a paz, a perspectiva e o propósito de Deus para a sua vida, amado irmão, amada irmã, começa com um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Se você não conhece Jesus pessoalmente, mas deseja iniciar um relacionamento com Ele, reflita sobre a pergunta que segue agora. Qual é a pergunta? Como você se sente em relação ao que Jesus Cristo fez por você, não é? Não é essa a pergunta? Sim, essa pergunta. Se você reconhece que recebeu de Deus o presente mais precioso da salvação eterna, então dê o seu testemunho para outras pessoas. Mas vamos ver se você realmente conhece Jesus Cristo, refletindo mais profundamente nesta pergunta. Você conhece Jesus Cristo? Muitos já ouviram falar de Jesus e sabem um pouco sobre ele. Muitos cantam canções sobre seu nascimento no Natal e sabem
que a Páscoa comemora a sua ressurreição. Alguns pensam nele como um professor ou talvez um fundador de uma grande religião mundial. Mas você o conhece pessoalmente? Lembra do que Jó disse ao final de todo o seu sofrimento? O que o levou realmente a conhecer o Senhor Deus? Ele disse, né? Eu antes ouvia falar do Senhor, mas agora eu encontrei. Que revelação essa maravilhosa, né? Você sabe que Jesus morreu, ressuscitou, não para iniciar um movimento espiritual, mas porque ele ele a ama e queria fornecer um meio para você conhecê-lo. A Bíblia conta a história do amor de Deus pelas pessoas. No princípio, Deus nos criou para refletir sua imagem e ter um relacionamento com Ele, em Gênesis 1, 27. Fomos criados bons e então o pecado entrou no mundo. Nós, essencialmente, escolhemos experimentar a vida por conta própria sem Deus, em vez de viver nossas vidas para Deus como fomos projetados. Deus nos ama tanto que enviou seu Filho Jesus para morrer na cruz para pagar o preço por nossos pecados e nos trazer um relacionamento com Ele. Por meio dele, podemos conhecer a promessa da vida eterna e experimentar a alegria de conhecer a Deus aqui na terra. Dos tempos finais, né? Que nos leva a ver o que está acontecendo. As pessoas que estão apartadas de Deus essencialmente escolhem experimentar e viver a vida por conta própria sem Deus. Ontem eu estava falando lá no culto da Ramá na Rua da Quitanda, né, sobre esse aspecto. Quando a gente está em relacionamento com outras pessoas, quando a gente toma tempo para ouvir outros irmãos, outras irmãs que estão realmente em situação triste, seja por qualquer razão, aí é que a gente vê o quanto é importante a gente dar o nosso testemunho e levar a palavra de Deus para essas pessoas, para que elas não continuem a insistir em levar a vida por sua própria conta, em experimentar a vida dentro das suas habilidades naturais. Mas o viver é algo que depende dos dons espirituais. Não tem como você viver a plenitude da vida, a não ser que você entenda que o sentido principal da vida não é a vida biológica, não é a vida psicológica, mas é a vida espiritual. Não tem outra maneira da gente viver para agradar e dar honras ao Senhor, a não ser que nós façamos isso. Então, amado irmão, se você gostaria de ter um relacionamento, ou se você quer ter um relacionamento com Deus, a Bíblia nos diz que o primeiro passo é reconhecer que pecamos e que não há nada que possamos fazer para ganhar o amor de Deus. Romanos 3, 23 ao 26. Não há nada que a gente possa fazer. Se nós ficarmos, se tomarmos uma decisão de ficar orando 24 horas por dia, só da boca para fora, né? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Quantas pessoas passam aí orando? Eu não estou falando isso como crítica, eu estou dizendo do que é a realidade da oração, o que é a realidade do viver. Então, né? Se você, amado irmão, amada irmã, quer ter um relacionamento com Deus, o primeiro passo é reconhecer que nós somos pecadores. Todas as vezes que a gente se dirigir a Deus, a gente está com o nosso coração quebrantado para pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Em seguida, qual o segundo passo? Né? Crermos e confessarmos que Jesus é o nosso Senhor. Romanos 10, 9. Crermos e confessarmos que Jesus é o nosso Senhor. E permitirmos que Ele guie as nossas vidas. E aí sim, quem vai nos controlar, quem vai tomar controle do nosso futuro é o Senhor. Então, você gostaria de aceitar Jesus Cristo, amado irmão, amada irmã, aceitar Jesus Cristo como Senhor da sua vida? Então, siga esses passos
para uma nova vida com Jesus. E reconheça que o nosso problema é o pecado e a separação de Deus. Então fomos criados para conhecer, amar e glorificar a Deus. Quando escolhemos seguir nosso próprio caminho, nós estamos vivendo a vida em desobediência voluntária a Deus. Nós fomos criados para conhecer, amar e glorificar a Deus. Quando escolhemos seguir o nosso próprio caminho, o que acontece, irmã? Quando escolhemos seguir nosso próprio caminho, vivendo a vida em desobediência voluntária a Deus, estamos escolhendo nos separar de Deus agora e por toda a eternidade. A Bíblia diz que somos pecadores, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3:23. Mas Deus é amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. E Deus também é justo, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6:23. Não podemos nos salvar, porque Deus é santo. Ele não pode permitir que o pecado entre no céu. A maioria das pessoas tenta se salvar por seus próprios esforços, boas obras ou frequência à igreja. A Bíblia diz: há um caminho que parece ser certo, mas no final leva à morte. Provérbios 14:12. Como então uma pessoa pecadora pode entrar no céu, onde Deus não permite pecado? Nós somos salvos pela graça. A boa notícia é, apesar do nosso pecado, Cristo morreu por nós. E aí, lá em Efésios 2, 8 e 9, diz o seguinte: porque pela graça somos salvos por meio da fé, e isto não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E aí diz a outra passagem bíblica: mas Deus demonstra o seu próprio amor por nós nisto, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Romanos 5:8. Então, respondendo ao dom de Deus pela fé, em Romanos 10:9 diz: se você declarar com a sua boca Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu grande amor por nós, nos deu vida com Cristo, estando nós ainda mortos em transgressões, pela graça, então somos salvos, em Efésios 2, 4 a 5. Então, o que acontece? Você gostaria de aceitar Jesus como seu Salvador e Senhor? Senhor, confesso que pequei contra ti e peço que me perdoes. Lamento que meu pecado tenha ferido você e outras pessoas em minha vida. Reconheço que nunca poderia ganhar a salvação pelas minhas boas obras, mas venho a ti e confio no que Jesus fez por mim na cruz. Eu creio que o Senhor me ama, que Jesus morreu e ressuscitou para que eu possa ser perdoado e conhecer-te. Peço-te que entres no meu coração e sejas Senhor da minha vida. Eu confio em ti com tudo e te agradeço por me amar tanto que posso conhecê-lo aqui na terra e passar o resto da eternidade contigo no céu. Em teu nome. Amém. Glória a Deus. Aleluia.